Quem aí já ouviu de que depressão não tem cura? De que eu preciso ser refém de medicação para minha vida toda porque eu tenho hipertensão? Se a gente consegue ir lá na causa raiz, a gente consegue curar a depressão, a gente consegue se libertar das medicações e não ficar escravo disso. Mas para isso a gente precisa compreender, a gente precisa entender o que está por trás desse sintoma, o que a hipertensão ela quer nos dizer. Quando a gente fala de hipertensão, gente, a primeira coisa que a gente escuta normalmente é que hipertensão não tem cura. Né? É de que uma vez diagnosticado com hipertensão, eu vou precisar tomar a medicação para a vida toda, né? De que eu vou ser refém daquela medicação e que eu vou poder morrer do coração, né? Eu vou poder ter um AVC. Ah, você tem hipertensão? Você tem alteração da tua pressão arterial, né? Se tem alguém que não sabe o que é hipertensão, né? É a pressão alta. Né? Então, muitas vezes, quando a gente é diagnosticado ali com pressão alta, né, uma das primeiras coisas que a gente escuta é, não, ó, tua pressão alta vai te trazer um ataque cardíaco, vai te trazer um AVC, ou algum problema semelhante com isso, né? E sim, quando a gente tem picos hipertensivos, que a gente fala, quando a gente tem picos dessa pressão alta, né, esses picos, eles podem ter efeitos colaterais, como, por exemplo, estourar um vasozinho do cérebro e isso provocar um AVC hemorrágico. Pode sim, né? Se esse pico da pressão for devido a uma contração muito brusca cardíaca, pode trazer uma alteração ali cardíaca, né? Se eu tenho ali uma ruptura de algum outro vaso, né? A gente tem pressão alta, às vezes ocular ali, né? Isso pode romper um vaso. Só que o que eu quero trazer aqui na nossa live, né, é entender que sim, hipertensão, ela tem cura. Que sim, a gente não precisa ser refém de uma medicação, a gente não precisa ser refém, né, ter o diagnóstico como uma sentença. Ah, eu sou hipertensivo, eu vou continuar sendo hipertensivo pela minha vida toda. Não. Para que a gente possa, né, ter resultados eficazes, para que a gente possa se tratar da hipertensão, para que a gente possa tratar o outro da hipertensão com resultados eficazes, a gente precisa saber identificar a causa raiz. Muitas vezes, a maioria dos tratamentos, mesmo os tratamentos às vezes alternativos, como uma auriculoterapia, a gente tem um ponto emergencial para quem tem um pico hipertensivo ali, né, diminuir aquela pressão arterial, mas o nome já fala, ponto emergencial, ele não resolve a causa. Ele não elimina aquele sintoma, ele só controla, ele só ameniza, né? Muitas pessoas acabam se tornando refém por não saberem a causa raiz. Então tem muitas pessoas que controlam a pressão arterial com medicação. Tem muitas pessoas que controlam a pressão arterial com chás, né, com a parte fitoterápica, fitoenergética, e acha que por não estar usando algo químico ali, né, tá tratando a causa raiz. Mas aí aquele paciente ou você para de tomar aquele chá, ou para de fazer aquele tratamento alternativo, o que normalmente acontece? A pressão arterial, ela volta a subir. A gente volta a ter picos hipertensivos. Então, enquanto eu não tratar a causa raiz, eu não vou ter resultado. Então, lembrem-se, e eu não vou me cansar de dizer isso para você. Se o teu foco está sendo em diminuir a pressão arterial, você está com o olhar errado. Porque você está querendo apenas suprimir um sintoma. Você está apenas querendo tratar, né, a ponta do iceberg. Sem
olhar a base do iceberg que está submerso, né? Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês, ver se isso faz sentido para você. Imagina o painel do carro. E aí naquele painel do carro acende a luz do óleo, da pressão do óleo. Então quando aquela luz da pressão do óleo acende, aquilo ali quer informar que a pressão do óleo ela está muito alta e que aquilo ali pode fundir o motor do carro. O que você faz naquele momento? Você apenas apaga a luz do óleo, você muitas vezes vai parar o carro e vai pedir para o mecânico ver o que aconteceu para aquela luz do óleo acender. O que aconteceu no mecanismo, na mecânica daquele carro para que a pressão do óleo subisse. Qual das duas alternativas você faz? Coloca aqui nos comentários para mim. Nesse exemplo que eu estou te dando. Está dirigindo, a luz do óleo acende, a luz do óleo acesa representa que a pressão do óleo ela está alta, a pressão do óleo ali do motor do carro ela está alta. Nesse momento, você retira apenas o fuzil daquela luz do óleo para que ela apague, ou você para o carro e chama um mecânico para que ele possa investigar o que fez a pressão do óleo subir. Talvez aquele óleo pudesse estar mais viscoso, né? E aí aquele ali estava levando aquela sobrecarga, talvez você tivesse com pouco óleo. O que você faz? Ó, a Jussara colocando ali, ó, corro pro mecânico. O Pedro falou, chamo o mecânico, né? Então a pergunta que eu tenho para fazer é, se vocês sabem que para não ter problema no carro, né? O André colocou aqui, ó, mecânico. Mas se vocês sabem que para não ter problema no carro, não adianta apagar a luz do óleo, vocês têm que parar e chamar um mecânico para ver o que estava acontecendo, porque quando se trata de saúde, a gente quer apenas apagar as luzes. Porque apagar as luzes é suprimir o sintoma. Quando eu estou tomando uma medicação para pressão alta, né? Quando eu estou tomando um antihipertensivo ali, um beta-bloqueador, né? Ou quando eu até mesmo estou tomando um diurético para tentar controlar a minha pressão arterial, vocês estão só apagando as luzes do painel do carro. Vocês estão só tirando os fusíveis. Vocês não pararam para chamar o mecânico e entender o que está fazendo aquela pressão arterial subir. Vocês conseguem perceber o quanto muitas vezes a gente leva a vida dessa maneira? E o quanto a gente é refém dessa domesticação, disso que nos aprisionaram, dessa matrix que criaram pra gente, querendo fazer com que a gente acredite que nós não temos a capacidade de achar a causa raiz para solucionar, porque quando o mecânico para e ele olha, abre lá às vezes o motor, tira lá os pistões e tal, e ele olha e fala, a luz do óleo acendeu porque o óleo estava muito antigo aqui, ele estava viscoso. O que o mecânico vai fazer? Ele vai retirar todo o óleo, muitas vezes ele vai limpar ali o que precisava limpar e vai colocar um óleo novo. E aí o carro vai funcionar sem a luz aparecer. Com a gente é a mesma coisa. Enquanto o nosso foco estiver sendo em olhar apenas a pressão arterial que está alta, apenas a hipertensão que está alta, mas não querer descobrir a causa, querer apenas fazer com que aquela pressão abaixe, para que ela fique nos níveis de normalidade, 12/8, né? 180/80, 130/90, né? Pela Organização Mundial de Saúde, é considerado pressão alta quando ela está de 140/90 para cima. Aí eu considero uma pressão arterial alta. Pela Organização Mundial de Saúde, se você tiver 13/9, tiver 12/8, você está na pressão normal. Isso ainda é normal. Mas quando a tua pressão ela chega a 15/10, ou ela chega a 15/9, ou ela chega a 20,
O que normalmente se faz? Dá uma medicação para ela baixar. Mas ninguém vai buscar a causa raiz. Então, quando eu falo buscar a causa raiz, é buscar o evento estressor que causou aquele aumento de pressão. Se eu não trato aquele evento estressor, gente, aí sim eu vou me tornar refém. Eu vou precisar sempre de ter uma medicação, eu vou precisar sempre de ter um recurso para controlar a minha pressão arterial. E sabe o que é o mais engraçado? É que muitas vezes você tá com a pressão alta, você vai no médico, e aí aquele médico te dá uma medicação, aí a sua pressão ela volta para, teoricamente, a normalidade, 12/8, 13/9, e aí passa um tempo, ela começa a ter picos. Ela foi a 15/10. E aí o médico chega para você e fala, você está com a pressão arterial descompensada. Sua pressão arterial ela não está controlada. A gente vai precisar dar um outro remédio para você, para poder tentar controlar. Aí você já toma um segundo remédio. Aí daqui a pouco, além de você tomar beta-bloqueadores ou qualquer outro remédio para controlar a pressão arterial, ele está te dando um remédio diurético para você poder tentar controlar a pressão arterial sem ser com acúmulo de líquido. E aí você começa a tomar várias medicações. E aí você começa a tomar uma medicação porque agora esses remédios tomados por um uso por muito tempo está começando a afetar outros órgãos. Aí você já está começando a ter uma alteração no estômago, ou você começa a ter uma alteração intestinal, ou o teu fígado começa a estar alterado, porque muitas medicações elas são processadas no fígado, e aí começam a levar a alterações hepáticas que podem gerar dor de cabeça, que pode gerar gosto amargo na boca, que pode gerar enjoos, náuseas, e aí a gente começa a ter que tomar remédios hepáticos, hepatoprotetores, porque eu estou tomando, porque tudo eu não posso. E tudo isso por quê? Porque você não foi lá na causa raiz. E é justamente isso que o método IMTI, ele te possibilita fazer. A você chegar lá na causa raiz e tratar com eficácia aquela hipertensão. E não controlar ela. Entende? Anota aí bem grande. Anota isso, toda vez que você fizer algo para controlar, eu quero controlar a hipertensão, eu quero controlar a ansiedade, eu preciso controlar a minha síndrome do pânico, eu preciso controlar a depressão, né? Tudo que você quer controlar é você estar vivendo no sofrimento. Anota isso. Sempre que eu quero controlar algo, eu vou estar vivendo no sofrimento, eu vou estar me aprisionando. E eu querer ter controle também pode me gerar outros sintomas. Mas anota aí. Se você está vivendo uma vida, ou se você tem um familiar, um parente que está vivendo uma vida controlando a hipertensão, ele está no sofrimento. Ele está no sofrimento. Mais uma vez, para quem está chegando agora, isso não quer dizer que picos hipertensivos não sejam perigosos. São perigosos. Realmente você pode ter ali um pico hipertensivo e ter um AVC, porque aquela pressão alta muitas vezes pode romper uma artéria, pode romper um vaso, né? E aí eu vou ter a consequência daquela ruptura. Porém, eu posso tratar a causa raiz para eu não ter os picos hipertensivos, para eu não ter a hipertensão. E isso é possível fazer com o método IMTI. Só que para isso eu preciso seguir esse passo a passo. O IMTI, gente, é um método que te dá um passo a passo, para que você possa chegar lá na causa raiz já no teu primeiro atendimento. E aí, fazer um tratamento eficaz e duradouro. Você entende a diferença? Olha só, você entende a diferença entre eficiente e eficaz? Você entende a diferença entre eficiente e eficaz? Eficiente é um tratamento que te dá um resultado, mas não quer dizer que te cure, que resolva o teu problema. Então, se eu estou com uma pressão alta
E eu vou lá e pego um ponto, por exemplo, da aurículo, que é um ponto que a gente tem aqui, ó, no ápice da orelha, né? Faz um pequeno pique aqui e tira sangue ali, né? Deixa gotejar sangue para minha pressão arterial abaixar. Esse ponto, ele é eficiente, mas ele não é eficaz para tratar a hipertensão. Por quê? Porque ele tem um efeito benéfico, a pressão baixa, mas ele não resolve a causa. Se eu tomo uma medicação que é um beta-bloqueador, aquela medicação ela é eficiente para a hipertensão, mas ela não é eficaz, porque ela não trata a causa raiz. Então ela tem o efeito de controlar a tua pressão arterial, mas ela não trata a causa raiz, ela não gera a cura. E a minha pergunta para você é, você quer ser eficiente para as tuas dores, para os teus conflitos, para os teus sintomas, ou até mesmo se você é um terapeuta ou quer se tornar um terapeuta, você quer ser eficiente para os seus clientes? Ou você quer ser eficaz? Ou você quer ter a capacidade de realmente chegar lá na causa raiz e gerar um resultado duradouro e definitivo ali, e eficaz? Coloca aqui para mim saber nos comentários. Será que você está sendo apenas eficiente e por isso você não está tendo o resultado que você quer? Então, se eu não sei identificar, e é o que a gente vai ver na live aqui, se eu não sei identificar quais são os pontos que podem me gerar uma resposta hipertensiva, se eu não sei o que eu preciso olhar, se eu não sei identificar o que aquele sintoma ele quer dizer, eu não vou saber mapear, eu não vou saber buscar na história de vida do meu cliente aquilo. Por isso que o método ele tem esse passo a passo, que é o I, de identificar. Todo terapeuta IMTI, gente, ele tem essa capacidade. Quando chega alguém com a hipertensão, ele já tem na mente dele quais são os pontos que ele vai precisar buscar ali. Por quê? Porque ele já sabe identificar. Ele sabe dizer quais são as possíveis causas que estão por trás daquele sintoma de hipertensão. Esse é o primeiro passo do método, identificar. Depois, ele vai agora, dentro daquela sessão, fazer todo o mapeamento. Entender aonde que está aquela causa raiz, o que aconteceu, o que surgiu ali, para que ele possa trabalhar de maneira eficaz. Para ir ele para o terceiro passo, que é o tratar, entende? Ó, entende isso? Quando eu tenho uma hipertensão, muitas vezes o médico quer ir direto para o terceiro passo, que é tratar. Aí vai lá e dá a medicação. Só que ele não se torna eficaz, ele se torna eficiente. Por quê? Porque ele, primeiro, não soube identificar o que está ali. Segundo, ele não soube mapear, ele não olhou para o indivíduo, ele está querendo tratar um sintoma. E eu querer tratar apenas um sintoma, apenas fazer essa etapa do tratamento, não me torna eficaz. Por isso que você precisa de um método que te dê a capacidade de identificar, mapear, para que você trate de maneira eficaz e integralize, que é o I, né, essa cura na vida do teu cliente ou na tua própria vida. Tá? Então vamos lá. Vai anotando aí, né? Qual a primeira coisa que eu preciso ter em mente quando eu tenho, né, alguém que tem uma hipertensão? Qual é o primeiro conflito? Lembra, a hipertensão, gente, ela vai ser uma conjuntura de conflito. O que é uma conjuntura de conflito? É quando eu tenho mais de um conflito, muitas vezes associado ali. Tá? Então, quando eu tenho mais de um conflito associado, a junção desses conflitos, a conjuntura, muitas vezes pode me gerar um resultado. E que esse resultado é a hipertensão. Tá? Então, qual é a primeira coisa que eu preciso entender ali? Que eu posso ter uma hipertensão por uma alteração da musculatura lisa dos vasos. O que é isso, uma alteração da musculatura lisa dos vasos? Quando eu vivo um conflito, onde eu acredito que eu tenho que estar sempre ali lutando, que eu sempre tenho que estar suportando a tensão,
Então, aquela pessoa que olha a vida dela como uma vida de sobrecarga, aonde ela tem que estar sempre suportando, aonde eu tenho que estar sempre lutando, eu vou alterar a musculatura dos vasos. Essa musculatura dos vasos, ela vai criar uma resistência. Ela vai estar sempre tensa. É essa resistência que vai fazer com que eu tenha um aumento da pressão arterial. Porque eu vou ter uma resistência vascular periférica ali. Então, se você tem uma hipertensão, ou se você trata um cliente que tem uma hipertensão, a primeira coisa que eu quero que você olhe agora é que talvez esse teu cliente, ou que você, tenha dentro do teu inconsciente que eu preciso suportar todas as pressões, que eu preciso dar conta de todas as pressões, que eu tenho que sempre lutar. Sabe aquela pessoa que ela tem aquela frase na mente dela assim, eu amanheço para matar um leão por dia para sobreviver? A pessoa que tem essa frase, que tem esse pensamento, tem uma grande chance de ter picos hipertensivos. E se isso é algo crônico, o que é algo crônico? Algo que acontece ali, ó, uma recidiva todos os dias, ele tá amanhecendo todos os dias da vida dele, com essa emoção, com esse pensamento de que eu tenho que matar um leão por dia, eu tenho que matar um leão por dia, todos os dias para mim é uma luta, né? Eu tenho que estar lutando sempre para manter o meu emprego, para ganhar dinheiro, para ter um bom relacionamento, para qualquer coisa. E eu tenho que sempre estar suportando aquela tensão, isso já pode ser suficiente para você ter picos hipertensivos. Se eu vejo a minha vida como uma sobrecarga, entende? Se eu vejo como a minha vida como uma sobrecarga que eu tenho que viver, algo é pesado para mim. Eu tenho uma sobrecarga ali. Eu vou estar sobrecarregando o músculo miocárdio, que é o músculo do coração. E aí, por eu ter essa alteração no músculo do coração, eu posso ter um pico hipertensivo também. Então você entende como uma coisa vai se ligando à outra? E aí, Rodrigo, me dá um exemplo disso. Se eu tenho que cuidar do meu pai, se eu tenho que cuidar da minha mãe, se eu olho para o meu pai, se eu olho para minha mãe e acho que eu sou responsável por eles, eu sou responsável por cuidar deles, ou eu sou responsável por manter o sustento da minha família, o ganha-pão da minha família, eu posso estar me vendo como uma sobrecarga em cima de mim. Eu posso estar me sentindo sobrecarregado. E aí eu vou ter uma alteração cardíaca, mas ao mesmo tempo por eu me sentir sobrecarregado e não querer largar, não querer fazer diferente, eu posso sentir que eu tenho que estar sempre lutando, que eu tenho que estar sempre suportando. Então eu posso pegar tanto o músculo cardíaco como a musculatura lisa. E aí eu estou tendo a hipertensão instalada. Isso eu identificar. Eu posso ter um comprometimento vascular, um comprometimento renal ali envolvido. Aquelas pessoas que têm hipertensão porque elas retêm líquido, e aí muitas vezes a medicação para elas, né, são medicamentos ali diuréticos, tem a ver com um sentimento de abandono, de solidão profunda, de desabamento da minha existência. Isso vai fazer com que eu retenha cada vez mais líquidos ali. E aí, se eu retenho cada vez mais líquido, eu acabo tendo um aumento da pressão arterial. Vou te dar um exemplo real de um tratamento para você poder entender. Uma vez eu atendi um homem, jovem, né? 29 anos de idade ele tinha. Só para você poder entender como que a gente chega lá na causa raiz de um tratamento de hipertensão. Ele chegou para mim com 29 anos de idade. E ele falou assim, Rodrigo, eu vim aqui porque eu tô tendo que tomar medicação para pressão alta. E falaram que você consegue me ajudar. Porque eu tô muito novo e eu não quero tomar medicação. Não quero ficar refém daquela medicação.
Então, na minha mente, eu já tenho toda a parte de identificação. Então, eu sei que ele pode estar sofrendo uma situação de sobrecarga, né? E aí, ó, uma emoção que muitas vezes está ligada à sobrecarga é a emoção de culpa. Já vai anotando, eu estou dando o pulo do gato aqui para vocês. Tá? Ele tem aquela... Quem se sente culpado, muitas vezes a emoção de culpa nos torna pequeno. E aí eu me sinto sobrecarregado. Tá? Então, eu sei que ele pode estar se sentindo sobrecarregado. Eu sei que ele, né, pode estar tendo que sempre lutar. Ele pode estar vendo a vida dele como uma luta. Eu tenho que lutar de maneira constante. Eu tenho que suportar algo de uma maneira que eu não quero. Eu posso ter um sentimento ali de abandono. Né? Eu posso estar me sentindo abandonado. Eu posso estar me sentindo... um desabamento da minha existência, tiraram o meu chão ali. Eu posso ter um conflito com líquidos, porque quando eu tenho uma situação que eu tenho um conflito com líquido, né, isso pode pegar ali a parte de parênquima renal ali e também fazer eu ter picos hipertensivos. Tá? Eu posso ter um problema na tireoide. Então, quando eu estou ali num conflito de urgência, eu tenho que pegar algo rápido, eu tenho que eliminar algo rápido na minha vida, eu estou liberando tiroxina em excesso no meu corpo, e isso vai levar a um aumento da pressão arterial, porque isso me leva a um estado de alerta, um estado de simpaticotonia. Eu posso estar sempre num conflito ali de direcionamento da minha vida, porque isso pode sobrecarregar a minha suprarrenal. Então, sempre vou ter uma liberação ali de cortisol. Tá? Te dei várias possibilidades aqui do que pode levar à hipertensão. Tudo isso pode estar associado a alguém que tem uma hipertensão. E aí eu fui buscar isso na causa dele. Eu perguntei para ele, o que aconteceu aos 29 anos de idade? O que aconteceu aqui na tua vida aos 29 anos de idade? E aí a primeira resposta dele foi nada. Não aconteceu nada na minha vida. E eu perguntei, entendi. E o que já pode ter acontecido ao longo da sua vida, do qual você hoje se sente sobrecarregado, que você acha que você tem que dar conta, que você tem uma responsabilidade excessiva, que muitas vezes você está numa sensação de que está tendo que suportar algo, que você tem medo de não ser capaz de suportar e que talvez tenha uma emoção de culpa associado. Você já passou por algum conflito relacionado a líquidos na tua vida? Teve alguma enchente, teve algum desabamento da tua existência, você perdeu algo em alguma enchente? Ou você viu alguém muito próximo de você, né, falecer? E aí, nesse momento, gente, ele começou a chorar e falou, eu perdi o meu irmão menor afogado na piscina. Eu achei ele afogado na piscina. Né? E ele tinha, na época, 7 anos. E o irmão tinha 3 anos de vida. Tá? E ele achou o irmão boiando ali na piscina, né? Morto ali na piscina. E aí ele saiu correndo, chamando a mãe, né? Porque o irmão estava lá na piscina. Então, primeiro choque dele, só para vocês entenderem, primeiro choque, veio o irmão morto na piscina. Primeiro choque, conflito com líquido ali, afogamento. E aí ele foi avisar a mãe dele. E aí a mãe veio, viu aquela cena, se desesperou. E aí o que a mãe fez? Virou para ele e falou, culpa sua. Você é o mais velho. Você tinha que estar de olho no seu irmão. Você tinha que cuidar do seu irmão. Você que tinha que me ajudar a cuidar do seu irmão. E naquele momento, ele se sentiu culpado pela morte do irmão. Ele se sentiu responsável pela morte do irmão. Só que a verdade, gente, não é ele que tem que cuidar. Era a mãe ou era o pai que tinha que cuidar. E não ele. Só que jogaram essa informação para ele. E o inconsciente dele
Captou e ficou com aquela informação. Eu sou o culpado pela morte do meu irmão. Eu sou o culpado pelo meu irmão ter se afogado. E ele cresceu. E o que aconteceu com 29 anos de idade? Ele foi pai. E aí, assim que a filha dele nasceu, o nascimento da filha, que é algo que ele tem que cuidar, que ele tem que proteger, startou essa memória inconsciente de que ele não foi capaz de proteger o irmão dele mais jovem do afogamento. E como o conflito é um conflito de líquido, e como ele carregava essa culpa, essa sobrecarga de ter tido ele o responsável pela morte do irmão, qual o sintoma que ele teve? Pressão alta, hipertensão. E ele, se ele não tivesse vindo fazer todo o trabalho de mapeamento, ele teria pressão alta provavelmente pela vida toda. Por quê? Porque a filha dele sempre ia ser o trilho do conflito. Sempre ia estar mantendo ele naquele, eu sou responsável, eu tenho que cuidar, algo pode acontecer, né? Algo, e aí a filha ia querer nadar e ele ia ficar com medo da água, a filha ia querer ir pro mar, ele poderia ficar com medo dela se afogar. Isso ia sempre manter ele dentro do conflito. E ele sempre ia estar com a pressão alta. E pela medicina convencional, ele sempre estaria se tratando apenas com a medicação. Vocês conseguem entender que tudo tem uma causa raiz? Que muitas vezes eu não chego lá porque eu não consigo identificar? Porque eu não sei mapear para eu poder tratar de maneira eficaz? Ninguém tem pressão alta ou hipertensão de maneira aleatória, gente. Esse ano, no início do ano, aconteceu uma tragédia lá em Petrópolis. Teve o alagamento, teve a enchente, devastou a cidade. Todos ali que viveram aquela situação têm conflitos com líquido. E que podem estar desenvolvendo a pressão alta. Começa a chover, o inconsciente dela entra em alerta. Entra nesse conflito de sobrecarga, que agora eu vou perder tudo de novo, eu vou perder aquilo que eu conquistei, algo vai acontecer. Isso não acontece de maneira consciente. Não é esse pensamento que vem na cabeça do teu cliente. Não, é o inconsciente biológico dele falando, se você não, trazer à tona essa consciência, o inconsciente biológico sempre vai estar respondendo. É isso que um terapeuta IMTI tem a capacidade de fazer. Trazer para o nível de consciência a causa raiz, para poder trabalhar ela, ressignificar ela, e aí sim ter a cura daquele sintoma. E aí sim se libertar das medicações. Mas quantos ali que viveram em Petrópolis e que não estão nem aqui na live? Estão com o inconsciente ali, trabalhando ele sempre nesse estado de alerta, de sobrecarga, de perigo constante com líquido, e por não ter ninguém para trazer esse nível de consciência, ele não consegue trabalhar a causa raiz. Então, se você tem hipertensão, você precisa buscar a causa raiz. Rodrigo, se eu fizer a formação em terapeuta e IMTI, eu consigo me curar? Consegue. E não sou eu que estou dizendo, eu já tive alunos que se curaram. Uma das alunas estava aqui, a Jussara. Ju, você está aí ainda? Não sei se a Jussara está aí ainda. Deixa eu ver se ela está. E ver se ela consegue até entrar na live. Né? Pra gente chamar ela. Deixa eu ver se a Jussara ainda está aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo chamar ela. Se a internet dela, tá favorável para isso. Ó, peraí que a Ju tá ali, eu acho, ó. Ó, ela ainda tá na live aqui, ó. Deixa eu convidar ela para ver se a internet ajuda. Engraçado, eu não tô conseguindo convidar. Ju! Pede para participar da live aí. Porque eu acho que eu não tô conseguindo te convidar. Pede aqui, clica em participar da live, Ju. Deixa eu ver se eu vou convidar uma outra pessoa aqui. Deixa eu ver, é o meu. Por algum motivo, eu não estou conseguindo convidar.
Que pena. Mas a Jussara é uma que é aluna da formação, é terapeuta IMTI e ela conseguiu se curar. Coloca, ó, deixa eu ver. Gente, se você quer aprender o método, se você quer ter todo esse passo a passo para aprender o método, vem participar da Semana Terapeuta IMTI, que vai acontecer do dia 6 ao dia 12 de junho. Lá você vai ter todo o entendimento para você poder participar, né? E entender como o método funciona e ter a possibilidade de se tornar um aluno da formação IMTI. Olha a Ju aí. Oi, Ju! Oi! Tudo bem? Agora tá, deixa eu abaixar um pouquinho, que tá um pouquinho alto. Estão me ouvindo? Bom, tá todo mundo te ouvindo. Ju, Oi, gente, e a galera. fala pro pessoal, você tinha hipertensão, Ju? Você tava falando e eu rindo aqui sozinha, né? Porque depressão e hipertensão. E há quanto tempo você tinha sido diagnosticada com hipertensão, Ju? Eu tinha 10 anos tomando medicamento e foi exatamente como você falou. Logo depois o médico acrescentou o diurético. Então, meu medicamento tinha diurético. Para poder tentar controlar a pressão, que estava desregulada ali. Estava desregulada, totalmente desregulada. E por incrível que pareça, minha hipertensão, ela normalizou de um jeito tão tranquilo, só eu estudando. E o medicamento começou a fazer mal. Eu fui para o médico, pro cardiologista, porque o medicamento estava fazendo mal. E ele simplesmente perguntou: quem indicou medicamento para hipertensão para você? Você não necessita, eu fiz todos os exames. E aí agora eu tô aqui, não tenho mais depressão. Era medicamento de tarja preta, gente. E Sabe, hoje, foram então, 10 você não anos toma da minha vida. nem a medicação para hipertensão, nem a medicação para depressão. Depois que você entrou para a formação. Hoje eu tô tomando colágeno, vitaminas, sabe? Nada disso, nada de medicamento, nada de medicamento. E foi de uma maneira muito tranquila, porque eu só fui estudar. E aí no que eu fui estudando, sabe, a consciência que cura, que tanto você divulga, Uhum. é a consciência, eu fui tomando consciência do que estava acontecendo comigo. E aí, quando o médico falou que eu não precisava do medicamento, eu comecei a levar mais atenção a mim. E eu descobri o que estava acontecendo. Na verdade, não era nem minha. Eu estava repetindo o padrão de minha mãe, que também morreu de infarto, também teve hipertensão. E essas coisas a gente só conhece. E você pode falar desses itens que eu falei na live de hoje, que pode levar à hipertensão, como se sentir sobrecarregada, se sentir responsável, sentimento de culpa, sentimento de solidão, de abandono, ter que fazer tudo na urgência, conflito de direcionamentos. Você tinha algum desses que a gente falou na live? Todos eles? Todos eles. E aí você, depois que você... Eu tomei remédio para tireoide durante um bom tempo também, porque a médica falava que eu tinha hipertireoidismo. E hoje você também não toma? Não, que nada. É assim, o que acentuou mais foi os filhos crescerem, o casamento em crise, e aí veio o desabamento, né? Abandono total, e a pressão foi lá para cima, sabe? E é aí, isso que as pessoas precisam, né, Ju? Pois é. Gente, assim, a gente começa a estudar para cuidar da gente. Eu queria entender o que estava acontecendo comigo. E aí a gente vai adquirindo experiência, e foi tão bom para mim que eu quero passar para outras pessoas. E aí a gente quer estudar mais, não larga mais o método, não larga mais o Rodrigo, não larga mais o grupo, sabe? E é muito bom fazer parte dessa família, é muito bom fazer parte dessa família. Que bom, Ju. Gratidão, Ju. Gratidão mesmo. Gratidão por você se permitir, né, olhar para você, achar as causas raízes, trabalhar as causas raízes para que hoje você pudesse estar aqui tomando só suplemento de colágeno para ficar mais jovem cada vez mais, mas não precisando tomar medicação para pressão, não tomar medicação para hipertensão, nem para depressão, nem para tireoide. Eu realmente acreditava que não tinha mais sentido a minha vida, sabe? Não tinha sentido.
E foi com a formação, foi com o estudo, que hoje eu estou aqui, eu estou na beira da praia. Eu larguei a praia porque Que eu bom, acredito que o universo tem que saber disso. Então, Rodrigo que chama, eu bom. venho. Porque todo mundo tem que saber que o poder da cura está na gente. Do mesmo Que bom, modo que a Ju. gente adoece, e a gente pode curar. Se curar. Viu? Aí eu tinha que Gratidão. marcar. Deixei todo mundo na praia e vim correndo para aqui para dizer, gente, isso é conhecimento para a vida. É Tá? verdade. Divulguem. Gratidão, gratidão, Ju. Então volta lá para a praia lá, volta lá para o pessoal lá na praia. Gratidão, gratidão mesmo. Tá Tchau, bom? gente. Tchau. Beijo. Vai para a semana, vocês vão se surpreender com tanto conteúdo de qualidade. Gratidão, Ju. E é isso, gente. Cara, eu fiquei muito feliz da Jussara ter conseguido, porque às vezes a gente fala, né? E, mas será que dá? A Jussara deu aqui para dar o depoimento dela, ó. Se libertou da hipertensão, se libertou da depressão, se libertou da tireoide, do remédio, né? Da medicação para isso. Mas isso só é possível por quê? Para chegar lá na causa raiz. Então, se você quer aprender a identificar, mapear e tratar, né? E integralizar essa cura, seja para a tua própria vida ou para a vida dos teus clientes, você se tornar uma terapeuta IMTI profissional, o convite que eu tenho para te fazer hoje é você vir para a Semana Terapeuta IMTI. O link está lá na bio, é só clicar lá, se inscrever, garantir já a tua inscrição. Né? As nossas aulas vão acontecer do dia 6 ao dia 12 de junho. Né? É exatamente isso, tá, Mick, né? O poder da cura está dentro da gente, mas até para a gente poder despertar isso, a gente precisa saber identificar, mapear, para que a gente trate de maneira eficaz. Tá? Então, você não precisa ser refém da hipertensão. Você não precisa ser refém das medicações. Mas para que isso aconteça, você precisa saber identificar, mapear e tratar. E a gente viu hoje na live o que muitas vezes está por detrás da hipertensão, que é um sentimento de sobrecarga, revisando aqui para você, um sentimento de sobrecarga, de ver se sentindo sobrecarregado, de estar carregando um peso que não é seu. E muitas vezes isso tem a ver com inversões de leis sistêmicas, né? Muitas vezes tem de eu estar invertendo a hierarquia, de estar um desequilíbrio na lei do dar e receber, e a gente vê tudo isso dentro lá da formação. Né? É você muitas vezes está tendo que suportar algo que não queria, está tendo que resistir a algo que não queria. Muitas vezes você está num conflito de direcionamento, um sentimento de abandono. Tudo isso pode estar por trás da depressão e da depressão, da hipertensão. E ela não vem de maneira aleatória. Tá? Ela tem um para quê? Ela está querendo te mostrar algo. E aí cabe agora você decidir parar e olhar. Agora estou entendendo. E chegar lá na causa raiz para você poder tratar. Olha o que a Andréa colocou aqui, ó. Professor, fiz um atendimento, rapaz, 18 anos, ansiedade e depressão, usa medicamentos. Em uma sessão, achamos a causa raiz aos 4 aninhos, já começou a dormir sem remédios. Olha só, gente, que lindo. Olha só, você poder ser esse agente de cura, você poder ser luz na vida dessas pessoas. Imagina só um rapaz de 18 anos. Cara, 18 anos você está começando a tua vida. E aí você muitas vezes ser taxado como refém, vou ter que usar medicação para a vida toda, vou ter que tomar ansiolítico para a vida toda para poder dormir. E aí a Andréa, que também é uma terapeuta em MTI, uma única sessão. Olha lá, achou a causa raiz aos 4 anos e ele já está dormindo sem remédio. Gente, eu, a Andréa, que colocou aqui, a Jussara, somos iguais a você. Se a gente consegue, você também consegue. O que a gente tem é um método. É um método que eu desenvolvi ao longo de toda a minha jornada. Gente, eu não desenvolvi com teorias, sabe? Por que ele é tão eficaz? Por que a gente consegue chegar lá na causa raiz? Por que a gente consegue, né, gerar esse resultado? Por que a Andréa consegue gerar esse resultado? Por que a Jussara conseguiu ter esse resultado para a própria vida e consegue gerar para a vida dos outros? Porque se eu fosse conversar aqui com a Jussara sobre os atendimentos dela, ela ia trazer resultados maravilhosos também. Porque o método que eu desenvolvi, ele não foi baseado em teoria, gente. Ele foi baseado na prática.
Já foram mais de 14 mil atendimentos. Hoje eu devo estar beirando aos 16 mil atendimentos, porque eu continuo atendendo. Sempre vou atender. Então, toda essa metodologia, que se resume no método IMTI, ela foi desenvolvida ao longo de mais de 14 anos, de quase 2 décadas ali de jornada, de busca, de conhecimento, de cursos, mas também de atendimentos práticos, para a gente poder desenvolver esse passo a passo, de identificar, mapear e tratar. E aí sim, integralizar. Porque às vezes o que falta é integralizar, é fazer aquela pessoa compreender do que aconteceu aos 4 anos, como o André fez, e integralizar com o momento atual, que ele já não é mais aquela criança de 4 anos, que aquilo ali muitas vezes já não está mais acontecendo, que não está se repetindo. É claro, eu falar assim parece fácil, mas tudo tem técnica, tem método para ir, tem um passo a passo ali para se fazer. Tá bom? Espero realmente que essa live, como a gente sempre faz, gente, se essa live expandiu a tua consciência, fez você olhar de maneira diferente a hipertensão, né? Os fatores que estão por trás, coloca aí, ó, esse emoji aí, ó, com a cabecinha explodindo e se inscreva na Semana Terapeuta e MTI, que vai acontecer do dia 6 ao dia 12 de junho. Ali vai ser uma grande oportunidade para você mergulhar, para você compreender o método, para você ver a eficácia do método ali e ainda ter a oportunidade de vir fazer parte da nossa família, de vir se tornar um terapeuta em MTI, seja para você curar a tua vida, seja para você curar a vida do outro, né? Se você escolher ser um terapeuta em MTI profissional, como a Jussara, como a Andréia, que além de se curarem, podem promover no outro. Então se inscreve, o link está lá na minha bio, tá? E compartilha essa live. Como eu sempre falo, compartilha, vem aqui, deixa seus comentários, né? Porque o Instagram, ele entende quando eu compartilho, quando eu deixo comentários aqui, né? O Instagram entende que o conteúdo é relevante, né? Esse algoritmo do Instagram, ele distribui para mais e mais e mais pessoas. E assim a gente vai formando uma verdadeira corrente do bem. Vai aumentando cada vez mais essa família IMTI, e sim, que todo mundo está lá, sim, todo mundo se ajuda. Eu vou ficar muito feliz de ter você lá, Rosimeire, eu vou ficar muito feliz de ter você lá, Tássia, né? Mas o passo é esse. Para você fazer o curso, para você fazer parte da nossa família, o primeiro passo que você tem que dar é ir no link que está na minha bio, clicar lá, onde vai estar escrito Semana Terapeuta MTI, clicar e se inscrever para a semana, né? Que vai acontecer do dia 6 ao dia 12 de junho. Tá bom, gente? A gente se vê nas nossas próximas lives, que todos nós aqui possamos ter uma quinta-feira de muita luz, de muito amor, né? E eu espero, sim, que você esteja saindo dessa live com um olhar diferente, né? Com a sensação de que se você é um hipertensivo, eu não preciso me tornar refém e eu posso curar a minha hipertensão. Ou posso ajudar o meu familiar, o meu filho ou outras pessoas a se curarem. Tá bom? Beijo grande para todo mundo.